Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e esta é a nossa 16ª aula do curso completo de PHP. Bem, quando nós começamos a utilizar um SGBD via PDO, nosso programa fica suscetível às interpretações e resultados do SQL que o nosso programa submete ao SGBD. Bem, e caso esse SQL, isso é, essa instrução contém algum tipo de erro léxico, tá? Alguma coisa errada na escrita do SQL, ou na hora de interpretar algum recurso não exista, ou alguma tentativa de violação de restrição de integridade aconteça, o SGBD prontamente, lá na terceira camada, retornará um erro a quem solicitou. No nosso caso, a nossa camada de acesso ao banco está sendo o próprio PDO. E o PDO, por sua vez, transformará aquele erro do SGBD em um trouble, mais precisamente um trouble do tipo PDO exception. Então vamos ver lá como é que funciona. Eu incluo aqui a minha conexão. E aí com o objeto do PDO eu poderia executar um SQL qualquer, como por exemplo, resultado recebe PDO where e propositalmente cometer um erro léxico. Então aqui, ó, select from livro. Eu não estou dizendo para CGBD quais são as colunas que eu quero fazer a projeção. Salvar e executar. Está aqui, ó. Uma exception foi levantada e ela não foi tratada com esta mensagem, ó, erro de sintaxe ou violação de acesso, tem um código dela e tem aqui o código do estado do SQL. Observem que essa exceção ela só foi levantada por quê? Voltando lá na nossa primeira aula de PDO, o que a gente viu? Que é essencial colocar na conexão o valor error mode exception para o atributo error mode. Por quê? Se a gente tirar esse cara aqui, olha o que acontece. Não dá erro, não volta resultado, não acontece nada. A gente fica sem saber o que aconteceu. Tá? Então é essencial deixar essa opção habilitada. Com ela habilitada, o próximo passo é qual? Tratar essa exceção. E a gente viu isso lá na aula de troubles. A gente utiliza o quê? Try. Abre aqui o catch. O NetBeans já coloca o exception, mas a gente sabe que no PHP 7 a ponta dessa taxonomia seria a própria interface trouble. Mas nesse caso aqui a gente quer tratar de forma específica um tipo de exception, que é qual? PDO exception. O que a gente faz? Coloca nossas instruções dentro do bloco do try e faz o seguinte, ó. Podemos aqui, por exemplo, printar o resultado de algum método do próprio exception. Então, get message, poderíamos colocar aqui um br nesse nosso caso e também imprimir get code. E aí com isso a gente começar agora a ter um tratamento um pouquinho diferenciado. Vamos lá. Bem, a mensagem foi essa, tá? Mensagem, no caso aqui, utilizando o MySQL. E o código que ele retornou foi esse. E se a gente tentar, por exemplo, consertar esse erro, mas forçar outro, tá? Tentar encontrar uma tabela que não existe, ó, não existe, e executar lá, a gente tem uma outra mensagem, tá? Com um outro código diferente. Esse código sendo do MySQL. Então, se a gente executar agora com Postgres, por exemplo, vamos ver lá o que ele mostra. A mensagem é diferente e o erro é da lista do próprio Postgres. A mesma coisa é a gente trocar para o SQL Server. E aí o resultado é aqui uma mensagem direto do drive ao DBC do SQL Server. No caso aqui, então, também temos o Oracle. Dá um erro de execução, tá? Mostra até a linha do código C do próprio drive e o código proprietário do próprio Oracle. Beleza? Então, é essencial a gente usar o tratamento de exceção, principalmente porque a gente está lidando com uma outra camada e não mais resolvendo tudo só entre PHP, HTML e JavaScript. Beleza? Bem, pessoal, até o presente momento temos utilizado bastante o SQL para recuperação de dados, mas sabemos que em qualquer sistema é muito comum permitir com que o nosso usuário possa
não apenas recuperar a informação, mas também criar, modificar e até remover. Bem, como agora estamos utilizando bancos de dados relacionais para persistir os nossos dados, precisamos novamente utilizar o SQL para que esses tipos de operações possam ser executados. E nesse âmbito, o SQL possui, em um dos seus vários subconjuntos de recursos, as instruções de insert, update e delete. Essas três instruções fazem parte do subconjunto chamado DML, Data Manipulation Language, tá? Linguagem de manipulação de dados. Isso é, são os três tipos de recurso do próprio SQL para a gente poder manipular, seja inserindo, seja modificando ou removendo os dados. E é claro que quando a gente começa a utilizar eles, é uma boa prática utilizar sempre o prepared statement, porque dessa vez a gente não vai estar só recuperando, a gente vai estar também modificando os dados. Então, para que a gente não possa ter problema de injeção de SQL conforme nós vimos na aula retrasada, toda vez que a gente utilizar insert, update e delete com o PDO, vamos sempre utilizar o método prepare, montar nossa query com os nossos placeholders e depois fazer o nosso bind e aí sim executar a query. E além disso, é claro, não deixaremos de utilizar o nosso bloco de tratamento de exceção para que, se caso o SGBD levante algum tipo de erro, a gente possa tratar ou de alguma forma pelo menos saber o que aconteceu. Então vamos lá. Primeiro statement ou instrução que a gente vai trabalhar do conjunto DML será o insert, que é normalmente sempre acompanhado pelo keyword into. Então como é que ele funciona? Vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui nosso bloco de tratamento de exceção, try. E aqui fazer o seguinte, statement, PDO, prepare, e aqui a gente monta nossa query. Insert into, nome da tabela onde eu quero inserir um novo registro. Então aqui nesse caso, por exemplo, a tabela funcionário. E aqui eu tenho de forma opcional colocar quais os campos, isso é, as colunas que eu desejo inserir as informações desse novo registro, desse novo funcionário, no caso, esse insert. É algo opcional quando a gente coloca de forma total e semelhante o que está disposto na própria tabela. Como não será o nosso caso, porque nós temos uma chave que se autoincrementa, não vamos inserir uma chave nova, isso vai ser responsabilidade do banco. Vamos apenas colocar os campos nome e CPF. Informados os campos, vamos agora utilizar outra keyword chamada values. E como nós estamos utilizando prepared statement, vamos colocar aqui um placeholder, outro placeholder posicional mesmo, não tem problema. Ponto e vírgula, a gente fecha aqui a chamada do prepare e agora a gente pode até executar. Statement, execute. E aqui vamos setar os valores de forma manual, tá? Mas isso poderia ser algo oriundo, por exemplo, do que a gente viu lá na nossa aula de formulário. Pegar do request, dois inputs do tipo text que o usuário lá preencheu, um sendo o nome do funcionário novo e o outro sendo o CPF do funcionário novo. Aqui a gente vai colocar de forma literal, mas para ver diretamente como funciona o insert com o PDO. Vamos lá. Fulano, CPF 123. Ponto e vírgula. Sempre colocando a nossa exceção para ser do tipo PDO exception. E aqui a gente pede para printar pelo menos a mensagem. Message. Beleza? Vamos lá ver o resultado. Como a única instrução de imprimir era caso ocorresse alguma exceção, não aconteceu nada, só tem um jeito de a gente saber se deu certo mesmo. Indo diretamente no banco e dando uma olhada para ver se aquele funcionário novo foi persistido. Vamos lá. Olhando aqui no MySQL, que é a minha conexão padrão, está aqui, ó, fulano, CPF 123. Se a gente trocar para o Postgres, também está aqui o funcionário fulano cadastrado. Se a gente trocar para o SQL Server, também está aqui cadastrado, fulano com CPF. Se a gente trocar aqui para o Oracle, também está aqui cadastrado, funcionário fulano, CPF 123. Bem, podemos também efetuar uma operação de atualização. Diferente da operação de inserção, eu posso atualizar um ou mais registros. Isso depende do filtro aplicado no update.
Então vamos ver aqui como é que funciona. Primeiro vou apagar aqui a instrução do insert e vamos começar a produzir nosso statement de update. Então vamos lá, update, tabela livro, e aqui a gente utiliza a keyword set para dizer as modificações coluna a coluna que nós queremos aplicar para aquele registro ou registros que fizerem parte do nosso filtro. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, preço vai receber ele mesmo mais um. Bem, se eu não aplicar filtro nenhum, significa que ele vai modificar o preço de todos os registros da tabela livro. Então a terceira parte aqui do nosso update é o próprio filtro. Passo where id igual placeholder. Bem, o que a gente vai fazer? Vamos escolher um livro lá da nossa tabela livro. Por exemplo, esse livro de ID 10, cujo preço é 1,13. Vamos acrescentar mais R$1 no valor dele. Então, no nosso filtro, passaremos aqui como ID o valor 10. Será o bind que faremos naquele nosso placeholder posicional. Então, atualizando aqui, ó, aumentou o preço para 2,13. Beleza? Lembrando que se eu quisesse modificar mais uma coluna, como por exemplo aumentar o número da edição, poderia colocar aqui vírgula, colocar a edição recebe 2, por exemplo. Lembrando que ele vai acrescentar mais R$1 no preço. Se a gente executar e atualizar, aumentou mais R$1 no preço e a edição foi para 2. Valores esses do set que também podemos utilizar placeholders, sem problema nenhum. Bem, e além de criar e atualizar, muitas vezes faz-se necessário remover. Então, como é que a gente remove utilizando o SQL? Utilizamos o statement delete, não colocamos colunas para projeção, porque aqui não é recuperação, é exatamente o inverso, é remoção, mas de maneira similar ao que nós estávamos fazendo com projeção, utilizaremos a cláusula from e o nome da tabela, por exemplo, funcionário. Aqui é uma situação semelhante ao do update. Se não aplicarmos nenhum filtro, o statement valerá para todos os registros da tabela. Nesse caso aqui, todos os funcionários poderão ser removidos. Por que poderão ou não ser removidos? Porque nós temos restrições de integridade. Neste caso aqui do livraria, quando foi utilizado, por exemplo, chaves estrangeiras. Então, se tiver algum funcionário sendo referenciado em outra tabela, o SGBD não permitirá a remoção do mesmo. Bem, e para evitar que a gente faça essa remoção sem filtro nenhum, de maneira muito similar, utilizamos aqui o where. E nesse caso aqui, é uma boa prática, e é bem comum, colocar chave primária igual a algum valor, beleza? Então, por exemplo, aquele funcionário do exemplo do insert está com ID 25, vamos remover ele. Daremos aqui o valor para o placeholder 25 e vamos executar. Atualizando, aqui ó, funcionário 25 foi embora, beleza? Bem, é muito comum que na lógica da nossa aplicação seja às vezes necessário utilizar uma sequência de comandos, de instruções DML, isto é, mais de um insert, mais de um update, mais de um delete, ou a combinação deles. Então, para exemplificar uma situação dessa, vamos dizer que na nossa aplicação temos a seguinte situação. Temos uma tabela onde nós persistimos o saldo de cada cliente. Então, aqui, por exemplo, o cliente 1 tem R$1.000 na conta dele, o cliente 2 tem 200. E vamos fazer o seguinte, o cliente 1 vai transferir R$200 para o cliente 2. Beleza? Então, para isso, precisaremos fazer duas instruções de DML. Uma para atualizar o saldo cliente 1, outra para atualizar o saldo cliente 2. Então, aqui já com o nosso try catch, faremos o seguinte, ó. Statement 1 seria igual a PDO, prepare, fazendo o seguinte, update conta corrente, set saldo igual saldo menos 200, onde cliente ID seja igual a 1. Aqui a gente vai colocar diretamente no código, pois o usuário não terá nenhum tipo de iteração. E aí a gente dá aqui o statement
execute e prepara o nosso segundo statement. A gente vai transferir, isso é, remover R$200 da conta do cliente 1 e transferir, isso é, somar para a conta corrente do cliente 2. Então aqui a gente faz statement 2 é igual a PDO, prepare, update, conta corrente, set, saldo, recebe ele mesmo, mais 200, onde cliente ID seja igual a 2. Beleza? E statement 2 execute. Pois bem, se a gente rodar isso agora, vai ser feito em uma fração de segundos. Mas em um sistema que poderia ter integração com o Banco Central, envolvesse um número considerável de validações ou operações entre o nosso primeiro statement e o segundo, eles poderiam gerar o quê? Um intervalo um pouco mais perceptível. Então, para a gente forçar isso aqui no nosso exemplo, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a função sleep do PHP e dizer quantos segundos. Eu vou colocar aqui 60, tá? Exagerado para me dar tempo de simular a seguinte situação. Vamos lá. Por enquanto está aqui o cliente 1 com R$1.000, o cliente 2 com 200. Vamos executar o nosso código e sabemos que a segunda operação só será executada depois de 60 segundos. Tempo suficiente para a gente simular uma situação mais comum do que se imagina. Vamos lá. Executando o aula 16.php, a gente vê aqui que o cliente 1 já perdeu R$200, mas esse dinheiro ainda não chegou na conta do cliente 2. Vai demorar 60 segundos. Tempo mais que o suficiente para que eu possa fazer o quê? Simular que, por algum problema de infra ou naturezas semelhantes, o sistema poderia ter caído, poderia ter tido uma indisponibilidade. Então aqui, por exemplo, eu vou reiniciar todos os serviços do meu AMP, inclusive o banco. Então, reiniciei. Pode ver aqui que o banco está fora, enquanto está sendo reiniciado o próprio MySQL. Agora o PHP-MyAdmin voltou. E se a gente for lá na tabela conta corrente, o que aconteceu? Cliente 1 ficou sem seus R$200, que ele, a priori, optou por transferir para o cliente 2. Porém, o cliente 2 não recebeu esse dinheiro, continua com 200, não com 400. Então, o que aconteceu com aqueles R$200? Foram para o limbo. Bem, então, que tipo de recurso a gente pode utilizar para garantir que um conjunto de declarações, um conjunto de statements, eles possam ser executados como um todo ou, em caso de falha, que o banco possa retornar ao seu estado original? Bem, para isso nós utilizaremos o recurso de transação. O que é uma transação? Ela é uma unidade lógica, tá? Que pode ser composta de um ou mais statements, que é executado de forma independente para recuperação ou atualização de dados. No SQL ANSI, a gente começa uma transação utilizando o termo begin transaction e logo em seguida nossos statements. Ao final desse conjunto, nós confirmamos essa transação com a instrução commit. E caso a transação ainda esteja aberta e exista a necessidade de cancelar todos os statements dentro daquela transação, nós podemos utilizar o rollback. Bem, como nós estamos utilizando o PDO, veremos que ele abstrai a sintaxe nativa de cada SGBD e nós utilizaremos de uma forma OO o nosso controle de transação. Então, sem mais delongas, vamos ver como ficaria aquele nosso exemplo anterior, restaurando aqui os R$1.000 para o cliente 1. Vamos agora refazer aquele nosso exemplo anterior, forçar com que, novamente, o banco de dados fique indisponível entre uma transação e outra e veremos o comportamento do banco de dados, principalmente no tocante à modificação dos dados. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é
chamar um método do próprio PDO chamado begin transaction. O bom dele abstrair o próprio transaction da SQL é que alguns SGBDs não utilizam aquela sintaxe ANSI. Então aqui a gente fica despreocupado de como é a sintaxe de transação de cada SGBD. A gente simplesmente chama o método e cada drive que se responsabilize no tocante à sintaxe com o seu SGBD. Então vamos lá. Bem, comecei a transação. Caso todos os meus statements, no caso esses dois updates, eles consigam ser executados com sucesso, eu de forma otimista posso colocar aqui o quê? PDO commit. Tá? Mais uma vez uma abstração do PDO. E aí eu vou aproveitar o próprio tratamento de exceção do PHP para que, em caso de alguma exceção, o que a gente vai fazer? PDO rollback. Beleza? Bem, então vamos executar e não vou esperar 60 segundos, vou derrubar o banco. Vamos ver o resultado. A gente pode perceber aqui que por enquanto ele não fez nenhuma diferença. Vou lá parar o banco de dados. Banco de dados fora. Vamos esperar ele iniciar e ver qual foi o comportamento no caso de uma transação que não foi comitada. PHP MyAdmin voltou. Vamos lá na tabela conta corrente. Sem nenhuma mudança. Por quê? As transações, elas precisam obedecer um conjunto de características conhecidas pela sigla ACID, que significam o quê? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A atomicidade, ela garante o quê? Que a transação, que pode ter um statement ou milhões, ela será tratada de uma forma única, tá? Como se fosse um átomo. E caso alguma das instruções venha a falhar, seja numa situação dessa, aonde o banco não chega até o final, ou uma das instruções contém algo errado, como por exemplo a gente tentasse fazer update na conta de um cliente que não existe, a transação inteira vai falhar e o banco tem que permanecer inalterado. Então aqui, por exemplo, a gente tirar o sleep e tentasse colocar aqui, por exemplo, no segundo statement, um erro de sintaxe de SQL, mesmo sabendo que o primeiro statement está correto, vamos ver o que vai acontecer. Recebemos a exception, isso significa que o rollback foi executado, e o banco, assim como a característica da atomicidade rege, permaneceu inalterado. Beleza? De forma intrínseca, temos a consistência, pois no início ao fim de uma transação, o banco de dados tem que sair de um estado válido para outro. Então a gente não poderia ter nenhum dado aqui corrompido, tá? Então o SGBD ele tem que ter algum mecanismo implementado para garantir isso. Outro recurso também interessante é o isolamento. E aí cada SGBD costuma ter uma técnica, às vezes isolamento a nível de linha, às vezes linha e coluna, que é garantir o quê? Enquanto uma transação está aberta, por exemplo, se a gente retornasse aqui o sleep, tá? Para dar 60 segundos, executasse o nosso código e enquanto isso fazer outro update naquele mesmo cliente, o que acontece? Eu fico aqui em estado de espera. Por quê? Porque o SGBD, para garantir o isolamento, ele deu uma espécie de lock naquele registro. Então, eu preciso esperar com que aquela transação termine para que, passou os 60 segundos, o script executou, eu possa mexer. Por quê? Sem o isolamento, eu poderia ter duas pessoas mexendo naquele registro ao mesmo tempo, criando algum tipo de inconsistência. E a durabilidade, ela é um recurso de mais baixo nível que ela faz o seguinte: se eu tinha alguma transação com algum commit rollback, em alguma situação de algum problema e o banco de dados precisou ser reiniciado, quando o banco de dados é reiniciado, ele tem uma espécie de log onde ele verifica cada uma daquelas transações
e ver se elas foram comitadas com sucesso ou não. E se precisar, ele de forma retroativa executa cada um daqueles nossos statements para garantir com que todas as transações possam ser executadas e o banco fique no estado desejado pós modificações de cada statement, de cada transação. Beleza? Então a durabilidade ela segue essa linha, tá? Onde o banco de dados, cada transação ele tem uma espécie de log e toda vez que o banco inicia, ele dá uma olhada naquele log para ver se está tudo batendo certinho. Beleza? Bem, muitas vezes no contexto da nossa aplicação é necessário alguma tela ou algum recurso aonde a aplicação ela não apenas persista uma entidade, mas alguma entidade relacionada a ela. Então, um exemplo prático seria aqui na nossa livraria, onde nós temos um funcionário, e esse funcionário ele pode ter uma habilitação. E, como nós vimos lá na nossa primeira aula de PDO, no modelo relacional, a gente precisa, para fazer o relacionamento entre duas entidades, a chave estrangeira, que nada mais é uma cópia, tá, da chave primária daquela entidade mais forte. Bem, então se nós utilizarmos o PDO, vai ser necessário o quê? Com que o nosso código possa recuperar a chave primária desse novo funcionário e utilizar ela como chave estrangeira, isso é, link de relação na entidade mais fraca, nesse caso a habilitação, porque uma habilitação ela não pode existir sem um funcionário. Então, uma questão de ordem cronológica, precisaremos criar o funcionário primeiro e logo em seguida os dados da sua habilitação. Bem, como nós estamos utilizando desde o começo o conceito de autoincremento, o número desse novo funcionário, quem define é o próprio SGBD. Então a gente vai precisar de um recurso, e o PDO ele tem uma camada de abstração para isso, para que ele possa nos dizer qual foi o último ID inserido. Então vamos lá utilizar esse recurso. Bem, como nós teremos dois statements, nem vamos pensar duas vezes e já vamos colocar ele dentro de uma transação. Então está aqui já o nosso esqueleto. Uma transação dentro de um try-catch. Então, antes de mais nada, vamos criar aqui uma variável chamada driver para solicitar ao PDO o nome do drive PDO que nossa aplicação está usando. Isso é, para a gente saber qual é o SGBD que nossa aplicação está se comunicando e, mais precisamente, precisaremos dessa informação porque o método específico do PDO de recuperação do último ID inserido, que utilizaremos daqui a pouco, não é implementado pelo esse drive devido às peculiaridades do próprio Oracle. Vamos lá. HTTR driver name. Bem, agora podemos montar nossa primeira query, que será o seguinte: inserir um novo funcionário com os campos nome e CPF, fazendo aqui uma vinculação nomeada campo nome, campo CPF. E caso o driver seja o Oracle, precisaremos acrescentar algo no nosso insert, que será SQL recebe ele mesmo mais returning ID into mais um bind exclusivo aqui do Oracle, last ID. Bem, agora podemos preparar nossa query. Então aqui statement é igual a PDO prepare SQL e vincular o nome e o CPF e no caso do Oracle usar o bind parent para que o valor recebido após a inserção possa ser armazenado nessa variável. Variável essa que, pós-execução, teremos o retorno através de um método do PDO para os bancos de dados que implementam esse método. Então vamos lá. Statement bind value nome. Vamos colocar aqui um nome fictício, Jaqueline. Statement
bind value CPF 123. Novamente, caso o driver seja o Oracle, faremos statement bind parent last ID, ficará na variável funcionário ID, será um parâmetro do tipo inteiro de tamanho 8, que é o padrão do Oracle. Executaremos o nosso statement. Aqui o método execute, os bind já foram feitos usando os métodos bind value. E aí é o seguinte, dentro dessa transação, o nosso primeiro statement será criar um funcionário. Agora, com o funcionário criado, vamos utilizar a chave primária dele para servir de referência para poder persistir dados da habilitação, que estão correlacionados a ele via chave estrangeira. Então vamos lá. Se o driver não for o Oracle, o que faremos? Funcionário ID receberá o resultado do método last insert ID, tá? Que funciona no MySQL, no SQL Server e no Postgres. Com o identificador desse funcionário, que é um autoincremento, então a gente não tem como prever, isso é o próprio banco de dados que na hora vai dar para a gente. Agora podemos fazer o quê? Uma segunda query com insert int habilitação, campus número, categoria, funcionário ID, values, agora nossos binds, número, categoria e funcionário ID. Beleza? Vamos preparar nossa query, então aqui criar um segundo statement, statement 2, com PDO, prepare, SQL 2, e agora fazer nossos binds, vamos fazer diretamente no próprio execute, sem problema nenhum. Statement 2, execute, número da habilitação dela será 333, categoria B, e o ID do funcionário, que será criado em tempo de execução, guardado em $funcionário ID. Beleza? Bem, agora que eu tenho execução de 2 statements, se chegar aqui tudo certinho, o commit pedirá ao SGBD com que esses statements tenham seus efeitos confirmados. Então vamos lá executar e dar uma olhadinha. Testando aqui no MySQL, que eu já tinha criado uma Jaqueline anteriormente, está aqui a Jaqueline 123, ela ficou no MySQL com ID 25, e está aqui ó, a habilitação 333, categoria B, se eu clicar aqui, ó, Jaqueline, que a gente acabou de criar. Beleza? Tudo isso dentro de uma transação só. Se a gente trocar para o Postgres, também está aqui, ó, Jaqueline 123, com sua respectiva habilitação. Se a gente rodar no SQL Server, também está aqui, ó, Jaqueline 123, com sua respectiva habilitação, fazendo referência à funcionária Jaqueline. E se a gente trocar para o Oracle, também está aqui, ó, Jaqueline 123, e sua respectiva habilitação na categoria B. Beleza? Bem, na próxima aula, veremos a utilização do recurso de blob nos bancos de dados, tanto para inserção como recuperação utilizando PDO, paginação e introspecção utilizando o esquema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, fiquem até a próxima.